A palavra de Deus é viva, perfeita e eficaz. E o registro bíblico de hoje nós vamos falar a respeito dos fariseus saduceus, um pouco dos essênios, dos manuscritos do Mar Morto, criar um contexto pré-dinastia Asmoneia, aprofundar um pouco os livros dos Macabeus e também a revolta dos Macabeus, tentar entender esse contexto que permeia o começo da igreja primitiva, o início do ministério de Cristo, e a gente precisa entender, e eu vou dar alguns avisos aqui antes de começar o vídeo para ficar mais claro, mais objetivo. Como é um contexto extremamente complexo, até conturbado e bem confuso, todas as informações vão sendo complementadas e complementadas ao decorrer dos vídeos, tá? Se eu não me engano, esse é o 4º vídeo, semana que vem vamos ter o 5º vídeo, só dessa parte do finalzinho do domínio Seleuce, da revolta dos Macabeus e comecinho da dinastia Asmoneia. Porém, como é um contexto muito complexo, político, religioso, espiritual, é um contexto extremamente, é uma ebulição de informações. Então, primeiro, para o canal não perder o viés bíblico, estritamente bíblico, não ficar muito geográfico, histórico, político, eu estou separando os vídeos e tentando ser o mais objetivo possível, como eu falei, para vocês irem atrás, não tirarem as conclusões definitivas, concluírem vocês por vocês mesmos, tá? Nada de forma definitiva, tá? Tirem suas próprias conclusões, pesquisem, tá? Isso é um início, eu dou o start para que vocês vão atrás. Toda a documentação, principalmente hoje nós vamos falar muito de Flávio Josefo, um historiador judeu do período ali de 40 depois de Cristo, ele que compilou e organizou na Guerra dos Judeus, tem 12 livros dessa série, tem a Guerra dos Judeus, tem a História da Antiguidade, História dos Hebreus, então você tem muita informação a respeito dos fariseus, saduceus, dos essênios, desse contexto do século 3, 2 e 1 a.C. Então, o papel do canal é pura e simplesmente fazer uma ponte ali do exílio dos últimos reis hegemônicos do reino de Israel, de Judá, falar um pouquinho do que aconteceu, fazer uma ponte intertestamentária até chegarmos à igreja primitiva, entender o cristianismo, o funcionamento do cristianismo, tá? Hoje nós vamos focar muito nos fariseus e nos saduceus, até vou ler uma passagem, que é de Mateus capítulo 16, versos do 6 ao 12, onde fala dos fermentos dos fariseus e saduceus, que é uma passagem muito conhecida, ou seja, é uma questão política que permeou os anos do ministério de Cristo, mas que o começo da história dessas pessoas foi 200 anos antes, tá? Então, que fique claro, toda informação faltante ou incompleta vai ser analisada e para os próximos vídeos acrescentadas, começando primeiro pelo contexto pré-dinastia Asmoneia, tá? Semana que vem nós vamos fazer um vídeo exclusivamente sobre os essênios e sobre os manuscritos do Mar Morto, tá? Semana que vem vocês vão entender a razão deles não estarem aqui. Eu vou falar quem são os essênios na introdução, porém, só exclusivamente a tradução. Beleza? Vamos lá? O contexto é um ambiente político conturbado e confuso, tá? O rei Seleucida Antíoco III morre, mas ele era um rei, Seleucida, que prezava o domínio como os persas, como os macedônios do Alexandre o Grande, sem prejuízo à religião. Era um protetorado. Seleucida Antíoco era rei, porém deixou a comunidade judaica seguir sua rotina e tentou aplacar as confusões desse atrito, principalmente com os mais assíduos da lei, vocês já vão entender porque eu estou falando isso, de uma eminente falência causada, era um problema político interno da Judéia, da região de Israel, mas era um problema também causado pelo Império Romano, que começou a ascender, e as batalhas falhas de Antíoco III acabaram prejudicando financeiramente e teve que pagar 12 mil talentos, que são toneladas de ouro. Foi um imposto ultimato, Isso foi já no Antíoco IV Epífanes. Mas as várias incursões, os problemas internos fizeram Antíoco III quase levar à falência, e Antíoco IV pegou esse reino problemático com a morte de o pai dele, Antíoco III, e a revolta dos Macabeus tem muito dessa explicação, desse período conturbado, tudo. Porém, fica um aviso. Muito do que Antíoco IV Epifânio fez passa por momento político conturbado. Os saduceus, até vamos já entrar quem são os saduceus, eles são descendentes diretos, eles se julgam descendentes diretos
do descendente, né, direto do sacerdote Zadok de 1 Reis capítulo 1 de Salomão, tá? Depois, quando puderem, dar uma lida lá. Esse Zadok com Z, descendência dele veio os Sadocs, ou os saduceus, certo? É a elite aristocrata que tinha uma fé cética. Eles acreditavam que você podia melhorar o seu destino. Eles não tinham essa ligação espiritual como os próprios fariseus e os essênios. São três seitas judaicas, pelo menos é assim que Flávio Joséfo chama. Eles chamam de três seitas judaicas com crenças diferentes. Antes de eu ler sobre os fariseus, saduceus e essênios, vou ler a passagem de Mateus 16, do 6 ao 12, tá? E Jesus lhes falou: estejais alerta e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Entretanto, os discípulos discutiam entre si, dizendo: por que não trouxemos pão? Percebendo a desavença, Jesus indagou: por que discordais entre vós, homens de pequena fé, sobre o não terdes pães? Não compreendeis até agora? Nem sequer lembrais dos 5 pães para 5.000 homens e de quantas cestas recolhestes? Nem dos 7 pães para aqueles outros 4.000, de quantos cestos recolhestes? Como não entendeis que não vos falava a respeito de pães? E sim, tende, pois, cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Compreenderam então que não lhes dissera que se guardassem do fermento dos pães, mas que se acautelassem com a doutrina dos fariseus e saduceus. Por que ele está falando disso? No comecinho do capítulo 16, os fariseus se aproximaram de Jesus para perguntar sinais a respeito do céu, se ele é o Messias, por que ele não manda o sinal? E Jesus disse o quê? Como vocês podem pedir sinais? Vocês sabem muito bem quando entardece, vocês sabem quando está entardecendo, quando haverá bom tempo, pois o céu está avermelhado. Pela manhã, pode dizer, se vai haver tempestade, porque o céu está vermelho e nublado. Aí ele fala: essa geração perversa e infiel pede um sinal, mas não será dado nenhum sinal, a não ser o de Jonas. Jonas, né, ficou 3 dias dentro do grande peixe e voltou para o chamado dele. Ao terceiro dia, Jesus ressuscitou. Então, o que ele está querendo dizer? A preocupação desta passagem é com o que cada um trazia dentro de si. Aquele desejo pequenininho, fermento, é um pó. E esse pó faz fermentar toda uma grande nação. E a ideia é o seguinte: por causa desse fermento, os fariseus e os saduceus deram muito problema e os essênios se afastaram para o deserto. Tá? Então essa passagem vai explicar muita coisa. Além de Jesus ser o sumo sacerdote, o rei dos reis, ele tinha um conhecimento político muito grande do que aconteceu séculos antes, que ficou registrado sobre os fariseus e saduceus, tá? Vamos começar pelos fariseus, depois eu volto e retomo dos saduceus, tá? Eles são os piedosos, tá? O que é a ideia? Eles eram fortes seguidores da lei, como vocês puderam ver no ministério de Jesus, a questão dos rabinos, o Gamaliel, o próprio Nicodemos. Eles eram estudiosíssimos da lei, e eles são os Hassidim, ou os piedosos, e era um local no deserto, próximo ao Mar Morto, né, que era um local, esse Hassidim era um local, e parte dos essênios, que era da descendência dos Matatias, dos Asmons, né, dos Asmoneus, dos Macabeus. Essa parte dos essênios que se exilou no deserto devido a toda a perseguição dos saduceus. Vamos colocar aqui uma separação para ficar claro, tá? Saduceus, aristocracia religiosa, quem cuidava do templo, os religiosos com fé cética, beleza? Saduceus não criam em ressurreição, não criam em anjo, os fariseus acreditavam. Então os fariseus eram estudiosos da lei, seguiam os 630 mandamentos, tá? Eles eram os escribas, os estudiosos, vinha de Esdras, certo? Pós-exílio, do livro de Esdras, que compilou Esdras, Neemias, Esther, enfim. Ele que moldou o que tem de judaísmo, o judaísmo farisaico, o estudo prático da lei, a vida piedosa, enfim. E era a classe média, eles não eram os ricos, eles eram os comerciantes. Os aristocratas políticos ricos eram os saduceus, da descendência do sacerdote Zadok, com Z de Zorro, beleza? E os sadoquitas, eles vieram da descendência do Zadok. Ficou claro? Os essênios eram um povo que vinha dos Matatias, né, da descendência do Matatias, né? Era o sacerdote idoso
que o sumo sacerdote idoso que cuidava do templo, ele e a família dele se exilou no deserto, eles se organizaram em guerrilha e formularam toda a base, né? Foi Simão, se eu não me engano, vamos lembrar os nomes, era Matatias, o sacerdote idoso, Judas, o primogênito, depois veio Simão e Jonatas, toda a família dos Macabeus, que encabeçaram a Revolução Macabéia. Beleza? Ficou claro quando a gente falar de fariseus, saduceus? Saduceus eram uma fé cética, não criam absolutamente nada que os fariseus criam, então a crença messiânica, e a crença messiânica, né, de Jesus, ela possivelmente veio dos essênios e de uma parte dos fariseus que saíram dos essênios que estavam no deserto, tá? Essas informações, para ficar claro, justamente é um contexto muito complexo. E como eu falei, os sacerdotes e os escribas tinha algum sacerdote? Tinha, mas o sinédrio, a base rabínica principalmente veio dos fariseus, mas a base sacerdotal, principalmente quem gerenciava o templo, eram os saduceus, tá? Eles eram rigorosos, seguiam os 630 mandamentos, os fariseus, e eles tinham o Talmud, os Midrashes, as Mishnas e a Torá oral e escrita. Os saduceus, eles rejeitavam a Torá oral, apenas a escrita, tá? Eles aceitavam, ao contrário, perdão, eles acreditavam apenas e exclusivamente na Torá oral. Eles não tinham ligação absolutamente nenhuma com a Torá escrita, que tinha 630 mandamentos, certo? E os essênios, vamos lá, parte foi para o deserto desse povo e parte foi para o Egito, tá? Por isso a Septuaginta, os 70 sábios que fizeram a Septuaginta, tem vídeo aqui no canal a respeito, veio a partir dessa diáspora, com Antíoco IV perseguindo os judeus, matando os judeus no sábado, com o apoio dos saduceus. Vocês já vão entender o que eu estou querendo dizer. Parte dos fariseus foi para o Egito, formularam toda a base do ensinamento judaico no Egito, um templo baseado lá. Segundo Flávio Josefo, eles formularam um templo no Egito, pegaram uma passagem de Êxodo dizendo que eles fariam um templo no Egito, enfim. Só um esboço, tá, para vocês entenderem. E foi lá que foi feita a Septuaginta, que é o que tem de Antigo Testamento traduzido para o grego. Informação importante já tem aqui no canal a respeito da Septuaginta, tá? E parte foi para o deserto. Então formou-se a base rabínica que veio do Egito e a base essênica que estava no deserto. Beleza? Os essênios, eu vou entrar nos detalhes, vou explicar. É uma seita mística que crê em ressurreição, na vida piedosa, livre dos bens. Muito do que Jesus vivia veio dos essênios, tá? Mas eu vou falar dos essênios só no vídeo, junto com os manuscritos do Mar Morto, tá? Vamos lá, fariseus. No livro História dos Judeus, nós temos aqui os fariseus, segundo Flávio Josefo. Eles atribuem certas coisas ao destino, porém nem todas, e creem que as outras dependam da nossa liberdade, ou seja, do livre-arbítrio, sorte que podemos realizá-las ou não. Então, era um meio termo entre os saduceus. Os saduceus eram céticos, sacerdotes ricos, e acreditavam que eles podiam doutrinar, trilhar o seu próprio destino. Os fariseus não. E os essênios eram totalmente oposto a isso. Eles afirmavam que tudo geralmente depende do destino, que nada nos acontece que ele não determina. Aqui falando de Deus, tá? Os saduceus, ao contrário, negam absolutamente tudo isso, o poder do destino, poder de forças exteriores, dizendo que ele é uma quimera e que as nossas ações dependem então absolutamente de nós, que somos os únicos autores de todos os bens e males que nos acontecem, conforme seguimos um bom ou um mau conselho. Tá, esse é o início, tá? Ele trata disso melhor na Guerra dos Judeus, mas aí já é um início para vocês entenderem as diferenças de um do outro e entenderem porque a crítica do fermento dos fariseus, o fermento dos saduceus. Os saduceus incrédulos ao extremo e os fariseus, eles acreditam, por isso que Nicodemos, por isso que o Gamaliel, em muitas das passagens, você vê lá no ministério de Jesus, o Nicodemos mesmo só encontrava Jesus à noite, né? Eu não vou chegar, não tenho nada no canal a respeito disso, mas nós vamos tratar do ministério de Jesus, né? Já tem algumas parábolas e essas passagens, esses encontros eu acho pertinente a gente ter aqui no canal. No livro Guerra dos Judeus também, né? Ele trata a respeito do extremo zelo pela lei, era um zelo tão absurdo que só para você, ele cita aqui, ó,
O formalismo ritualista e casuística dos fariseus e rabinos levaram aos excessos dessas observâncias, por exemplo, do sábado, a ponto de não permitir acender a luz, o fósforo, escrever uma palavra, andar mais de 2 quilômetros. E isso tudo equivalia a negar a existência de Deus, que libertou o povo do Egito. Todos sabem como ainda hoje a observância do sábado vale para o povo judeu tanto quanto a circuncisão. Basta ver o rigorismo dos judeus ortodoxos no moderno bairro Meaquiarim de Jerusalém, ou no sem portas de Jerusalém. Sábado e circuncisão são um sinal visível, o sacramento do bom judeu, dádiva e mandamentos divinos. É bem interessante porque o fermento, essa passagem do fermento dos fariseus, dos saduceus, é muito interessante porque ela mostra justamente esse exagero, esse rigorismo. Aqui eu não vou entrar em detalhes muito das passagens todas e absolutas do que é o farisaísmo, mas é só para vocês terem uma base e entender, por exemplo, passagens como essa, quando falar dos fariseus, quem são os fariseus, entender quem são os saduceus, tá? Então vamos lá. Vamos agora entrar em detalhes, quem são cada um, já na Guerra dos Judeus. Esse volume que eu estou lendo é o Guerra dos Judeus 1, tá? É a versão do próprio Flávio Josefo, não é nenhum comentário, tá? Então vamos lá. Começando pelos saduceus. Os saduceus, eles foram recrutados entre a nobreza, padres e o que hoje chamaríamos de intelectuais, tá? E aí fica um adendo interessante, tá? As 3 seitas, saduceus, fariseus e essênios, representavam a direita, a esquerda e a extrema esquerda do legalismo judaico, tá? Para a gente analisar politicamente essas seitas, nós temos aqui a esquerda, ou seja, de uma forma mais revolucionária, libertária, que é o caso dos saduceus, é a parte política, mas é uma parte política descrente, cética. A extrema esquerda, na verdade, vamos analisar aqui. É muito difícil ver. Pelo lado conservador, nós temos a direita, que são os fariseus. Eles prezavam e conservavam a lei de uma forma que eles mesmos não conseguiam cumprir. Seguindo a lei oral, né? A Torá oral, tinha 630 mandamentos. Quando Jesus foi na casa do Gamaliel, ele falou: vocês colocam fardos dos outros que vocês não conseguem chegar próximo nem com a ponta dos dedos. Então essa passagem já mostra o quanto eles eram conservadores. A extrema esquerda é a liberdade de todos esses conceitos de bens e tudo, tá? Eu tô falando, pelo amor de Deus, gente. Esquerda e direita atual política não tem absolutamente nada a ver com a política daquela época. Estamos falando de mais de 2.300 anos atrás. Pelo amor de Deus, não confundam. Não estou falando de comunismo, capitalismo. Estou falando de direita e esquerda no sentido político, religioso da época. Que fique claro, porque é capaz ainda de me envolver em uma polêmica onde não tem polêmica, e aqui o caso é pura e simplesmente política religiosa da época de Jesus ou 200 anos antes, tá? Então nós temos os conservadores, os fariseus, nós temos os mais libertários, que são os saduceus, e os extremos libertários, que são os essênios. Beleza? Os saduceus, eles eram da nobreza, os padres e o que hoje chamaríamos de intelectuais. Eles eram capangas do helenismo e não acreditavam em uma missão especial de caráter sagrado por parte do povo judeu, como consequência do chamado de Abraão. Eles não admitiam fé na ressurreição dos mortos, nem na angeologia dos fariseus, e não tinham simpatia pelo messianismo. Frequentemente, os encontramos unidos aos sacerdotes e escribas como inimigos confederados de Cristo, pois, embora pareça incongruentemente, alguns dos padres pertenciam a essa seita cética. Eu estou falando dos sacerdotes, tá? No caso aqui. E também uma ideia de início do catolicismo, mas aqui padre tem sentido, no caso do Flávio Josefo, é um livro muito antigo, tá? Então padre aqui no sentido de sacerdote ou pessoas que frequentavam sacerdotes, tá? Eles eram políticos realistas, para quem a ideia do domínio divino era utópica, era um sonho, uma irrealidade. Eles eram uma minoria muito pequena, mas muito influentes nos dias de Cristo. Os fariseus, por outro lado, pertenciam à classe média do povo e formavam um partido legalista, estritamente judeu. Eles sustentavam que deveria ser um povo santo, dedicado a Deus, e o reino
era o reino de Deus, ou seja, a vida deles era toda voltada para esse reino de Deus. Eles se destacavam muito na sinagoga, onde o povo recebia instruções dos mais cultos dentre eles, e por isso eram muito admirados pelo povo. Mas Jesus descobre uma hipocrisia entre eles. E no caso, Saulo, um dos poucos fariseus sinceros, foi escolhido pelo Senhor. Deus escolheu Paulo e está aqui uma das razões, ele era extremamente sincero. Ele de fato era zeloso, ele não era hipócrita, como muitos dos fariseus. Quanto aos essênios, sabemos que formavam uma pequena minoria religiosa que vivia em comunidades como os frades, mas seu ideal era político e religioso, procuravam colocar em prática um humanitarismo estrito e um verdadeiro reino de Deus sem qualquer restrição estatal. Sem leis civis, religiosas, mas em absoluta obediência ao superior a Deus, denominado mestre de justiça. No caso aqui, não só Deus, mas o superior da hierarquia, tá? Os essênios se consideravam o povo escatológico de Deus, pois acreditavam que o seu cumprimento da lei traria a intervenção divina na forma de uma guerra que queria o fim de todos os governos da terra. Portanto, a admissão aceita exigia um noviciado de 2 ou 3 autos, a renúncia à prosperidade privada e, em muitos casos, até o casamento. Assim que o novo membro fosse aceito, ele trabalharia na agricultura, artesanato e se dedicaria principalmente ao estudo das escrituras. Eles tinham assembleias comunitárias e realizavam abluções e exames de consciência diários. Vamos lá, trazendo para o nosso momento atual, e acho que é o ponto-chave da nossa série para entender o que muitas religiões fazem hoje. Futuramente, esse vídeo aqui vai ser o ponto de ligação com as religiões cristãs atuais que nós temos, né? O pentecostalismo tem muito do farisaísmo e do essenismo, né? Tem muitos fariseus e dos essênios, a questão judaica, rabínica. Muitas igrejas hoje fazem esse papel libertário dos saduceus, a questão política, o ativismo político mundano, social, tá? Ligado diretamente à política, à prefeitura, governo, enfim. Então você vê essa questão e entendimento, não é o papel do canal, mas entender o que é direita, esquerda e extrema direita, mas de uma forma religiosa, e entender um pouco também do papel político global, né? Nós estamos morando aqui, e essa crença dos essênios é uma crença que eu também divido, que nós estamos aqui, mas nós não vamos ficar aqui definitivamente. Então, eu acho que é bem legal entender também o seguinte: se a aristocracia era toda, ou praticamente boa parte dela, era saduceia, dos saduceus, né? Então você já dá para entender por que o Epifânio, né, o Antíoco IV, ele fez toda essa provocação. Pela questão política. Os essênios, né, e parte dos essênios virou fariseu, então você vê que eles se rebelaram contra o poder de Antíoco, e quem estimulava, possivelmente analisando todo o contexto da época, eram os saduceus, que eram os políticos, eram os sacerdotes incrédulos, céticos. Eles não criam nessa religião abraâmica, ou seja, quem que estimulou o sacrifício de porcos, a não observância do sábado, a não observância da circuncisão, todos esses termos festivos e observantes da lei judaica possivelmente foram estimulados pelos saduceus, tá? O Antíoco IV foi pura e simplesmente um peão na mão dos políticos, né? O que aconteceu com Jesus, né, essa entrega política, né, tinha muitas seitas. Se você olhar bem, haviam outras seitas judaicas, né, tem os hemerobatistas, era uma parte dos hebreus, dos essênios, que viviam no deserto e praticavam imersões diárias. Isso tem relação direta com os batistas, com o próprio João Batista, o que ele fazia. E era uma provável divisão dos essênios. Eles todas as manhãs, antes das orações, eles se banhavam e pronunciavam o nome de Deus com o corpo limpo. Você vê isso nos batismos das igrejas protestantes. Hoje, né, as pessoas adultas vestidas de branco faziam isso. E as fontes hemerobatistas são escassas, tá? Eles são mencionados em escritos judaicos a partir do século I, e entre o século III e IV, uma das principais menções deles são os hemerobatistas, o Banus, tá? Ele teria sido um professor de Joséfo e era um ascético que vivia no deserto, comia o que a natureza providenciava, total relação com o que João Batista era, tá? Tendo vivido no início do século I depois de Cristo. No tempo de Josué ben Levi, no século III, o remanescente desse culto ainda existia. No Talmud aparecem os hemerobatistas acusando os fariseus de errar ao pronunciar o nome pela manhã sem ter tomado o banho ritual.
Você vê, no caso da congregação, há o rebatismo, no caso dos adventistas do sétimo dia também há o rebatismo, você tem que refazer o seu processo, e você vê aqui essa questão do nome de Deus, né? Essa questão de haver uma pronúncia. Então você já vê aí toda essa questão do que é as seitas, tá? Aí tem os sicários também, que eram enviados por Roma, isso já mais adiante. Judas Iscariotes participou dessa seita para tentar assassinar Jesus e no caso entregou. Então há uma possibilidade, tá? E aqui um ponto importante, nós temos os boetusianos, que era uma facção política religiosa judaica ligada aos herodianos e aos saduceus principalmente, que se diziam, e essa é a linhagem direta que provém o nome dos sadocs, né, que eram os boetusianos, de Boeto ou Boetos, que era contemporâneo de Zadok, tá? E eles rejeitaram essa crença à vida após a morte e a ressurreição. Durante o período herodiano, é possível que os boetusianos eles detonassem os seguidores da linhagem sacerdotal arrivista, ou seja, de Abraão, enfim. E Simão, filho de Boetos de Alexandria, foi nomeado sumo sacerdote por volta de 25 a.C. por Herodes, o pai do Herodes que governou Cristo, tá? E ele foi um dos cabeças do que ruiu a dinastia, tá? Já falando um pouquinho do final da dinastia Asmoniana, então você vê muito dessa questão política. Eu não vou entrar em detalhes do que aconteceu na dinastia Asmoné, mas só para vocês entenderem que eram muitas seitas, muitas visões. O que a gente entende hoje de cristianismo, confuso até, não tem nenhuma distância do que foi naquela época, 2000 anos atrás, tá? Entender a questão do que são os saduceus, do que são os fariseus, entender o contexto político da época, tá? Tem muito da Revolução Macabeia, a Revolução dos Macabeus, no vídeo da Revolução dos Macabeus, mas você tem muito dessas informações aqui nesse vídeo para vocês entenderem, tá? Primeira e segunda Macabeus também tem essa diferença. O livro de primeira Macabeus é uma visão totalmente farisaica. Você vê conceitos práticos da lei, teológicos profundos, e nos saduceus, primeira Macabeus é uma visão muito realista, política, religiosa. Algum dos saduceus mostrou essa questão política, mas foi um escrito propriamente dito para valorizar a vitória dos Macabeus, tá? De uma visão saduceia, cética, política, religiosa, mas para enaltecer a vitória dos Macabeus. Já na segunda Macabeus é uma visão mais farisaica, uma visão mais espiritual, um anjo apareceu e impediu uma profanação, enfim. Mas, como eu falei, todos esses documentos, tanto a parte do Flávio Joséfo quanto a parte do primeiro e segunda Macabeus, são para a gente completar, é um contexto inicial para a gente entender, um contexto muito vasto, muito complexo, tá? E só um adendo que eu achei interessante acrescentar aqui nesse vídeo, a questão dos samaritanos. Eles apareceram nessa época, de novo, na época de Alexandre o Grande, houve uma perseguição muito grande por parte dos judeus, tá? Creio eu que essa parte de Alexandre o Grande eram os saduceus, porque a roupa sacerdotal não podia sair do templo e ela saiu, tá? Pelo Simão Yitzhak. Talvez ele tinha uma questão política, tanto é que essa aceitação política aos dominadores desde a Pérsia, a aceitação política religiosa dos Seleucidas, dos Ptolomeus, toda essa relação política com os helenistas, tanto é que os saduceus eram pró-helenismo, né? Pró-gregos, ela veio desde o Alexandre o Grande. E aconteceu de novo, os samaritanos só não foram totalmente exterminados, dizimados, porque uma das incursões de Antíoco IV Epifânio ao Reino do Norte, ao território do que era o Reino do Norte, os samaritanos escreveram uma carta dizendo que eles não compactuavam da mesma linhagem sanguínea dos judeus, né, de Judá. Eles compactuavam da linhagem sanguínea dos sidônios, mais próximo ao litoral, ali da região do litoral do noroeste, tá? Então, seguindo para o norte, Samaria, seguindo mais para o norte, o Líbano, mais um pouquinho para a esquerda ali no mapa, você tem o território dos sidônios, né? O Tiro e Sidom, né? Aquele território que ajudou os reis de Tiro e Sidom, que ajudaram a construir o templo de Salomão, enfim. Eles se julgaram não judeus. Lá no vídeo do samaritanismo, sobre os samaritanos, eu comentei que era conveniente. E aqui está mais uma prova dessa conveniência. Está lá nos escritos da Antiguidade Judaica, está lá de Flávio Joséfo. Tá? Então, basicamente é isso.
Me alonguei demais, eu acho que esse vídeo é o novo recorde, por isso que os essênios e os manuscritos do Mar Morto eles ficaram para o vídeo da semana que vem. Encerramos essa semana, tá bom? Qualquer informação a mais a respeito disso, a série está em andamento, está em construção, eu estou estudando e aprendendo e gravando, elas vão sendo complementadas, até porque o vídeo já passou de meia hora, para não me estender muito, tá bom? Eu agradeço a vocês, que nós possamos crescer na graça e no conhecimento do nosso eterno Pai Celestial. Deus abençoe a todos. Muito obrigado por tudo.